Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bom dia. Hoje é 10 de junho de 2020, né? E nós vamos prosseguindo aqui o nosso conteúdo porque a gente não pode parar, né? Essa semana, vou dar um lembrete para vocês, é a semana de avaliações remotas, né? Vocês deverão entrar na plataforma Plural, fazer o download da prova. A prova está lá em PDF para que vocês façam o download, tá? Respondam essa prova com muita atenção, com muito cuidado, certo? Qualquer dúvida, nós estamos por aqui à disposição de vocês. Gente, ontem segunda-feira a gente tinha falado sobre clima, elementos e fatores do clima, né? Vocês entenderam que os elementos do clima são os elementos formadores, são os elementos constituintes do clima. Em qualquer que sejam as circunstâncias, eles vão estar presentes, né? Independente de eu estar tratando de um clima frio, de um clima quente, independente da região do planeta, né? Independente dos fatores, os elementos estão presentes como constituintes do clima, né? E nós temos os fatores. Falei para vocês que os fatores são variáveis, né? Eles mudam, né? Em decorrência, por exemplo, o clima pode sofrer variação em decorrência da massa vegetacional, em decorrência do distanciamento ou da proximidade com a massa líquida, né? No caso que a gente costuma chamar de maritimidade ou continentalidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre estes elementos, tá? O primeiro elemento que a gente vai falar é exatamente temperatura, né? Se a gente for considerar no sistema Terra, o grande responsável pela dinâmica, né, a dinâmica superficial, é a luz, é a radiação emitida pelo Sol, né? O Sol emite sua radiação para o espaço, para o universo, e essa radiação ela atinge o nosso planeta, né? A gente já viu que a atmosfera ela reflete uma parte dessa radiação solar, outra parte dessa radiação solar se espalha pela superfície, uma parte é absorvida pelo solo, pelos vegetais, pelas massas líquidas, outra parte dessa energia é refletida de volta e nós não temos mais a radiação. Repare que essa seta em direção à atmosfera é o que a gente chama de irradiação, ou seja, energia solar é refletida, né? Então o Sol, gente, ele emite essa radiação para o planeta em determinados tipos de onda, né? Ondas curtas que não são facilmente absorvidas pela atmosfera até chegar à superfície. As nuvens, a poeira, o vapor de água presente na atmosfera desviam cerca de 40% da energia proveniente do Sol de volta para o espaço, sem que ela chegue aqui, né? Parte desse calor é refletido, irradiado de volta, né, em outro tipo de ondas longas que aquece a atmosfera. Portanto, a atmosfera terrestre é aquecida por irradiação, ou seja, por energia solar refletida, né, luminosa e calorífica. A quantidade de calor presente na atmosfera é o que a gente chama de temperatura. Então, é muito fácil a gente aprender este conceito de temperatura. Temperatura é um elemento formativo do clima, né? A gente vai trabalhar posteriormente com alguns conceitos que vocês já viram em matemática, como média e também a amplitude, né? Intervalo entre maior e a menor temperatura registrada em um período. Bom, gente, então repare, o Sol é o agente irradiador de energia por excelência. Essa energia chega ao nosso planeta em partes. Vocês já viram que uma parte dessa energia não consegue não consegue penetrar no planeta em função
da barreira atmosférica, né? Uma parte dessa energia é absorvida pelos corpos presentes na superfície do planeta e uma parte dessa energia é refletida, que é justamente a energia que aquece a atmosfera, certo? Então a quantidade de calor presente aqui em um dado momento é o que a gente costuma chamar de temperatura, né? Isso vai variar de lugar para lugar, isso vai variar de superfície para superfície. Exatamente, gente, porque a absorção da energia ou a reflexão dessa energia, ela está ligada, por exemplo, ao tipo de material, ela está ligada à coloração desses materiais, né? Eu acho que vocês estudaram no educação fundamental menor, em artes, as cores, né? Cores quentes, cores frias. Pois bem, aquilo tem relação direta com a absorção e reflexão de energia, né? Acho que vocês também já devem ter ouvido a palavra albedo, né? Capacidade de reflexão de energia, né? Vocês já devem ter estudado em física, se eu não me engano, o calor específico dos materiais, né? Então tudo isso tem relação direta com a quantidade de energia que será irradiada, ou seja, que será devolvida para o espaço, certo? Bom, então dando prosseguimento, a gente vai falar agora de uma coisa que vocês também, que já é de conhecimento de vocês, que é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica, gente, ela é exercida em qualquer ponto do planeta. Qualquer ponto do planeta que esteja na superfície, ele está sendo submetido à pressão atmosférica, né? Então, assim, essa pressão, na realidade, ela tem relação com a temperatura, né? A gente vai ver que a pressão atmosférica ela é uma força exercida pelo ar, né? As moléculas de ar sobre a superfície do planeta. Repare que a pressão atmosférica ela vai sofrer variações de acordo com a altitude dos terrenos, de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso que eu disse para vocês que tem muita relação com a temperatura, exatamente por conta da concentração de calor. Quando se desce uma serra, vamos seguindo aqui, quando se desce uma serra, sente-se um incômodo no ouvido. Todo mundo já foi à Fortaleza pela Serra do Tianguá, né? E vocês, quando vão descendo, nós quando vamos descendo a serra, vamos percebendo uma sensação de entupimento, de incômodo no nosso ouvido, né? Na realidade, nós estamos sofrendo influência da pressão atmosférica. É o aumento da pressão atmosférica que está sofrendo variação com a altitude, né? Já o aumento da temperatura faz com que o ar se expanda, né? Vocês devem também lembrar aí sobre a concentração das moléculas, né? Quando o ar está aquecido, né, ele sofre expansão, aumentando o espaço entre as moléculas e provocando, consequentemente, a diminuição da pressão atmosférica, né? A diferença de pressão entre os lugares faz com que o ar se desloque, né? Então, quando a gente vê o vento, né, a sensação de vento, na realidade é uma massa de ar que está se deslocando de um lugar para o outro em função de uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão, gente, ela está condicionada à diferença de temperaturas também. E diferença também de concentração das moléculas de ar, certo? Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que se formam duas zonas. Essas zonas, elas existem em diferentes escalas, tá? Eu vou ter a circulação atmosférica global, eu vou ter circulação atmosférica local, regional, ou seja, sempre que houver uma zona de uma diferença barométrica, ou seja, um gradiente de temperatura entre os lugares, eu vou ter o deslocamento de ar, que a gente costuma chamar de vento, né? O que é o vento? No ensino fundamental a gente viu que era o ar em movimento
e esse conceito continua sendo aplicado e válido. Reparem nesse esquema, no livro de vocês, na página de número 5, o que vocês vão perceber? Vocês vão perceber a formação de duas zonas. Uma zona de alta pressão, que a gente costuma chamar de zona anticiclonal, e uma zona de baixa pressão, que a gente costuma chamar de zona ciclonal. Repare o fluxo de vento, o fluxo de ar. Esse fluxo de vento, ele geralmente acontece das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Então, eu sempre vou ter uma diferença de pressão que vai provocar esse deslocamento de vento, né? Quando a gente costuma estudar esse elemento, a gente costuma fazer uma relação direta, gente, com o fenômeno que acontece na praia, né? A gente costuma chamar aqueles ventos costeiros de brisas, né? Aquela brisa que a gente verifica durante o dia e durante a noite, alterando os sentidos de deslocamento do vento, na realidade é resultado de uma diferença de pressão entre duas superfícies, a superfície costeira, a areia da praia, e o mar. Você vai verificar que durante o dia a direção do vento é uma, durante a noite a direção do vento se inverte, exatamente porque a gente também teve uma inversão das áreas de alta e de baixa pressão. O que era alta virou baixa e o que era baixa virou alta. Eu vou avançar aqui um pouquinho só para ver com vocês essa questão. Repara aqui na página de número 7. Exatamente o que eu falei para vocês. A gente tem dois tipos de brisas: as brisas continentais e as brisas marítimas, né? Repare aqui durante o dia. Durante o dia, o que está acontecendo? Durante o dia, nós temos aí um gradiente de pressão e temperatura entre a água do mar e a terra aquecida, né? Vocês sabem que durante o dia a terra se aquece bem mais rápido do que a água, né? Isso aí tem relação direta com aquilo que eu falei lá no início, sobre o calor específico, sobre o tipo de material, o tipo de superfície. Então você vai percebendo que a água vai se aquecendo lentamente durante o dia, enquanto a terra se aquece rapidamente durante o dia. Essa mesma proporção de ganho é a mesma proporção de perda de calor também. Então se forma uma área de alta pressão na água, ou seja, uma área de temperatura menor, e uma área de baixa pressão, que seria uma temperatura maior, portanto a área mais aquecida, né? Repare que o vento, a direção do vento durante o dia é exatamente do mar para o continente, do mar para a praia. Só que durante a noite, aqui no exemplo, nesse primeiro exemplo, você vai perceber que os ciclos se invertem, né? Os ciclos se invertem por quê? Se invertem exatamente porque enquanto a Terra, o continente perdeu o seu calor rapidamente, portanto a areia da praia já está fria, a água ainda se apresenta morna ou ainda perdendo o seu calor, né? É exatamente isso que faz a inversão das zonas de alta e baixa pressão. Então, agora o vento se desloca da terra para o mar, do continente para o mar, né? Isso é muito importante, gente, por exemplo, para a atividade pesqueira, né? O pescador, o jangadeiro, ele vai para o mar pescar durante a noite, exatamente por conta das brisas continentais que vão levando ele para o interior do mar. E durante o dia, de manhã, ele retorna ao continente. Então, geralmente, os barcos movidos a vento, né, têm esse auxílio do fenômeno natural de brisas, né? Isso é um exemplo bem significativo de como acontece a variação de pressão diuturna entre praia e mar, né? Que a gente chama
de brisas continentais e de brisas marítimas, a depender da direção do vento, certo? Bom, vamos retornar aqui para a nossa página de número 6, para a gente falar sobre vento, né? Bom, gente, tem um elemento que não foi colocado aí, que é justamente a umidade. A umidade é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um dado lugar e um dado momento. Como eu disse para vocês, isso vai sofrer variação também. Eu posso encontrar uma parte, um lugar onde a presença da umidade seja maior. Eu posso ter nesse lugar, por exemplo, uma lâmina de água, né, que evapotranspira. Eu posso ter nesse lugar, por exemplo, uma grande massa vegetacional. Então isso vai implicar em maior ou menor concentração de vapor de água na atmosfera em um dado momento, tá? Lembrando, gente, que a umidade do ar ela é muito importante para a qualidade do ar que nós respiramos, né? Geralmente nos meses mais secos, onde há a ausência de chuvas, a diminuição do período de chuvas, né? A gente vai ter também, consequentemente, uma diminuição da umidade, né? Depois a gente vai ver o que é umidade e o que é umidade relativa do ar, né? Que é muito comum a gente escutar no noticiário a moça do tempo falar em umidade relativa do ar, né? Bom, gente, o vento, como nós já falamos, é o movimento que o ar faz ao deslocar-se de áreas de alta pressão atmosférica para áreas de baixa pressão. Portanto, em função de uma diferença de pressão, nós temos a ocorrência dos ventos, né? E a diferença dessas pressões determina a velocidade do vento, se ele vai ser fraco, se vai ser moderado ou se vai ser forte, certo? Bom, gente, dando prosseguimento aqui, a gente vai ver alguns tipos de vento, né? Posteriormente, não será na aula de hoje, que é justamente os ventos alísios, os ventos contralísios, né? Que são ventos que sopram, são ventos constantes. A gente vai ver que existem ventos constantes atuando no planeta, né? Mas também existem ventos periódicos, ventos intermitentes, ventos que não são constantes. Por exemplo, a gente pode encontrar um supervento que dá origem a um furacão, né, um vento forte giratório, que é um vento que apresenta um grau de previsibilidade, mas que não é um vento constante ou periódico, né? É um vento anômalo, é um vento atípico, certo? Nós vamos retornar ainda aqui nessa parte da dinâmica dos ventos, tá? E vamos falar também sobre ventos de monções. Esses ventos são ventos mais particulares de algumas regiões do planeta, né? Como eu disse para vocês, também são ventos que ocorrem de forma constante, assim como a brisa, tá? Bom, gente, então vamos lá. Como eu falei para vocês, a umidade corresponde à quantidade de água vaporizada, água em forma de vapor que se encontra na atmosfera nos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A umidade é considerada relativa ao ponto de saturação de vapor de água na atmosfera, que é de 4%. Quando a atmosfera atinge essa porcentagem ou se satura de vapor, ocorrem as chuvas, né? Então, geralmente a chuva é decorrente de uma saturação da quantidade de vapor de água presente na atmosfera, né? Muitas vezes ouve-se em um noticiário que a umidade relativa do ar é, por exemplo, de 60%. Isso quer dizer que estamos a 60% da capacidade máxima de retenção do vapor de água na atmosfera, né? Que no caso é 100%, né? Quando nós temos uma retenção desse porte, já está acontecendo chuva, né? A umidade está em 100%, né? Porque a água está em estado líquido, em termos relativos, ou em 4% em termos absolutos. Portanto, quando a umidade relativa do ar está em cerca de 60%, está com 2,4
100% de vapor em termos absolutos, né? Para que chova, porém, é preciso que a água condense, ou seja, passe do estado gasoso ao estado líquido. E o vapor tende a atingir o ponto de saturação. O ponto de saturação é importante para a ocorrência da chuva, gente. A gente tem que considerar que esse ponto ele vai variar em função da temperatura também. Como eu falei para vocês, a temperatura é um elemento importante, inclusive para a definição dos outros elementos, né? Como a umidade e a pressão atmosférica, certo? Quanto menor for a temperatura do ambiente, a temperatura atmosférica, menor vai ser o ponto de saturação, certo? Tem uma lupa importante nessa página, que é definição, a diferença entre a umidade que é absoluta, umidade total do ar, e a umidade relativa, que é a umidade percentual, certo? É importante que vocês deem uma lida aqui. A água existente na atmosfera volta para a superfície por meio de precipitações. Gente, precipitação vocês já estudaram comigo. Precipitação significa chuva, né? Só que chuva, não necessariamente a precipitação ela precisa ocorrer na forma líquida, né? Eu posso ter, por exemplo, uma precipitação em forma de neve, eu posso ter uma precipitação na forma de orvalho, que são pequenas gotículas de água, né? Eu posso ter uma precipitação em forma de granizo, ou seja, pedras de gelo, água em estado sólido, né? Eu posso ter chuva líquida, né? Então, eu tenho diferentes formas de precipitação, né? A chuva é, no entanto, a forma de precipitação atmosférica mais geral e também mais importante, né? Porque esse tipo de precipitação constitui a forma de abastecimento de reservatórios, de rios, né? Bom, a quantidade de chuvas em uma região durante um ano é medida em mm, em milímetros, por um aparelho chamado pluviômetro. Gente, depois a gente vai falar sobre esses aparelhos, tá? A gente vai ver que o aparelho que mede a umidade, a gente costuma chamá-lo, o nome dele é higrômetro, tá? O que mede a quantidade de chuva é o pluviômetro. E o que mede a quantidade de pressão atmosférica, a gente costuma chamar de barômetro, certo? Então a gente tem esses três importantes aparelhos aí para nos auxiliar na medição dos elementos climáticos, certo? Bom, nós vamos parar aqui por hoje. Esse era o objeto da nossa aula, né? Na próxima aula a gente vai retornar para falar exatamente sobre cada um daqueles tipos de vento que nós citamos aqui anteriormente. As monções, as brisas nós já falamos. Nós vamos falar sobre as monções, vamos falar também sobre os ventos alísios e ventos contra-alísios, certo? Vamos falar disso mais especificamente na próxima aula, quando nós também trataremos dos tipos de chuva, certo? Nós falamos aqui de precipitação. Nós vamos tratar um pouco especificamente sobre as chuvas líquidas, certo? A gente vai falar de chuvas convectivas, chuvas orográficas e as chuvas frontais, tá? Isso será objeto da nossa próxima aula. Aqui segue o nome dos aparelhos, como eu falei para vocês, certo? Hoje nós vamos finalizar essa aula. Eu quero que vocês respondam à seção atividades. Aqui nós temos duas questões nessa página e vocês respondam as duas questões da outra página, certo? Então eu peço que vocês façam essa atividade para a gente encerrar essa parte aqui, ok? A gente vai encerrando por aqui, prometendo que a gente volta na próxima aula.